vale relembrar alguns pontos que ajudam no desenho de arquitetura com o SketchUp. O primeiro é travar o cursor ao longo dos eixos, usando a setinha de direção do teclado. Eu travo e destravo. Seta da direita, eixo vermelho. Seta da esquerda, eixo verde. Seta para cima, eixo vertical, Z. Eu posso soltar pressionando de novo a mesma seta. Outra coisa importante a ser lembrada é o comprimento aqui das medidas, que no caso de retângulo, eu tenho que digitar o ponto e vírgula para separar o X do Y. Então, por exemplo, como está aparecendo na parte inferior da tela, posso digitar 5,95, ponto e vírgula 4,5. Então, um retângulo com essas dimensões. Continuando, outra coisa importante do SketchUp é a forma de selecionar. Então, se esse aqui for um objeto plano, um clique com a setinha, no meio eu seleciono a superfície, que eu posso apagá-la. Eu posso também dar 2 cliques que ele vai selecionar a aresta em volta também. Se eu tiver feito uma extrusão, a seleção continua do mesmo jeito. Um clique a superfície, 2 cliques a superfície mais as arestas, 3 cliques tudo que estiver colado no mesmo sólido. Há algumas vantagens, por exemplo, se eu selecionar só essa superfície, eu posso apagar. Se eu selecionar 2 cliques, eu consigo, por exemplo, mover, inclinar, mexer no sólido, inclusive fazer coisas bem diferentes. Por exemplo, usar o comando de rotação. Eu consigo torcer o sólido. Uma terceira coisa muito importante é a forma de copiar e subdividir. Primeiro, eu posso fazer uma linha. Uma vez selecionando essa linha, eu consigo, com o botão da direita, achar o dividir. E eu consigo dividir isso em vários segmentos iguais. E o número também aparece na parte inferior da tela. Eu posso digitar. Uma vez feita a divisão, são vários segmentos. Outra coisa é a espera da informação numérica. Se eu fizer uma extrusão e tiver uma altura qualquer, eu posso clicar em qualquer posição. Mas mesmo depois de ter clicado, antes de executar um novo comando, eu posso trocar as medidas. 2, 3, 4, 1,5... 2. Posso fazer isso. Eu posso também usar essa opção de digitar medidas no comando de cópia. Para copiar, seleciono o objeto, Move, pressiono o Ctrl, ele passa a fazer a cópia. Aqui uma distância, por exemplo, de 8 metros. Se eu digitar 8 metros, ele copia. Mas eu posso digitar 2, 3, 5, 8, 1, 2 e assim por diante. Eu posso digitar 1 e pedir para ele repetir essa cópia tantas vezes. Por exemplo, 5 vezes. 5x. Ele repete 5 vezes. 7x. 7 vezes. Uma vez. Ele volta para uma única cópia. Esse recurso é muito importante. Eu posso, inclusive, trocar a distância. 2, 4, 5x. E ele continua repetindo. Enquanto a gente não executa um novo comando, ele fica com essa opção de fazer a troca numérica. Eu ainda posso subdividir a distância. Por exemplo, eu vou fazer uma vez, mas eu vou colocar 8 metros e vou pedir para ele dividir isso em 3. Então, 3 dividido a barra. E ele divide essa distância em 3.
Isso para arquitetura é um recurso excelente, muito prático e versátil para dividir distâncias e modulações e coisas do tipo. Vou começar um arquivo novo e, como barra de ferramenta, eu aconselho a seguinte alteração. Primeiro, trocar esse primeiro passo pelo conjunto grande de barra de ferramenta. Então, esse conjunto aqui fica colado aqui do lado. E o primeiro passo eu não preciso, porque são as mesmas ferramentas. Depois aqui, aconselhável é camadas, exibições, que no caso de arquitetura são as elevações, padrão. Então, vamos ajeitar aqui, para gravar e salvar os layers, estilos de visualização, que é o que deixa o desenho transparente, coisas assim. Bom, outra ajuda no posicionamento da barra de ferramenta são as janelas de camadas e, por exemplo, de materiais que podem ser agrupadas na lateral e elas colam uma na outra e funcionam desse jeito assim, ó, bem prático. Aqui ela não grudou ainda. Agora sim. Elas ficam uma colada na outra e a gente tem essa facilidade aí. Vou carregar um arquivo para facilitar uma demonstração sobre como produzir os desenhos de arquitetura. Esse arquivo é um exercício, ele tem com muitos detalhes, porém é um objeto composto com alguns elementos que a gente deve aprender a visualizar para se trabalhar em 3D. Primeiro, a geometria básica de construção do elemento. Tá? Eu tenho aqui nas camadas alguns layers, usei os layers para separar, e eu tenho a opção de mostrar a geometria volumétrica do modelo, que é uma base, um corpo principal e uma caixa d'água e o plano da cobertura inclinada. Bom, como é que a gente faz isso no SketchUp simulando a situação? Simplesmente fazendo a forma e gerando componente para mostrar as possibilidades de construção. Então, começando um arquivo novo, eu vou fazer aquele desenho, vou simplificar as medidas. Fazer primeiro uma caixa, a base um pouco maior, 7 ponto e vírgula 5. Então, é mais ou menos isso aqui. Depois, essa base tem 60 centímetros de altura. Então, eu vou fazer aqui, 0,6. Em cima dessa base, eu tenho a construção, que ela fica posicionada aqui no meio. Porém, o que eu tenho que fazer é separar os elementos. É a compreensão da produção dos modelos tridimensionais com o uso de componentes que podem ser repetidos e alterados é a grande diferença. Portanto, eu vou criar um componente para essa base aqui. Setinha, 3 cliques, botão da direita, né? Criar componente, que é esse comando que está aqui também. Criar componente e vou dar um nome de base e vou criar. E depois disso, eu posso fazer em cima, que eu não vou ter problema dele colar, o corpo da construção. 5,95 ponto e vírgula 450, que é o tamanho. Passou um pouco para fora, não tem problema. Eu posso mover 3 cliques, né? Mover um pouco na posição aqui. A base ficou pequena. Porém, eu vou dar a altura do pedreiro, 2,50 mais 15 de laje, vou colocar 2,70. Tá? Fiz essa caixa aqui. Da mesma maneira como eu fiz com a base, 3 cliques, botão da direita, criar componente, eu vou colocar aqui apartamento. Criar. Dando sequência, próximo componente,
a caixa d'água. Mais ou menos nessa posição. Subir aqui, não sei bem qual é a altura, precisaria medir antes, mas vou fazer dessa altura que a gente pode ajustar depois. De novo, 3 cliques, criar componente, vou colocar aqui, caixa água, criar. E depois eu tenho que fazer a cobertura. A cobertura funciona assim, eu tenho que fazer uma caixa, posso fazer do mesmo tamanho, se eu quiser. Ela não vai colar porque vou colocar aqui 25 centímetros de altura. E vou fazer o beiral para os lados aqui. Para cá 60. Para cá também 60. Para lá eu não sei, vou um pouquinho mais. A questão aqui é como fazer a inclinação, tá? Então a inclinação aqui eu faço desse jeito aqui. Eu pego minha setinha e dou 2 cliques na superfície para selecionar a superfície mais a borda. E vou com o comando Move na vertical, ó, setinha travada para cima, colocar a inclinação, a altura que me interessar. E está feito. Bom, se ele ficou voando desse jeito, eu tenho que abaixar. Então vamos fazer o seguinte: primeira coisa, componente, 3 cliques, criar componente, cobertura, criar. E eu tenho que mover esse objeto para cá. Para fazer com que ele encontre nessa posição, existe uma referência geométrica sofisticada. Eu vou tentar fazer um jeito travando aqui na vertical, meio que ainda dá para conseguir um pouco mais. Tá? Eu tenho que travar na vertical para conseguir colocar na posição. Mais ou menos isso aí. Está praticamente encostando. Eu poderia fazer uma linha, mais para frente eu ver como esse negócio funciona. Então é isso. São os sólidos principais daquele exercício. Então qual é a principal vantagem de se trabalhar com componentes como esses que eu acabei de fazer? A vantagem é que eu posso editá-los separadamente. Por exemplo, aqui eu tenho uma distância de entrada aqui de 90 centímetros. Eu posso entrar no componente. Então se eu clico uma vez, eu seleciono o componente, ó, como esse aqui e como esse aqui. Se eu quiser editar o componente, 2 cliques, eu passo para dentro do componente. E aqui eu consigo ajustar. Então se tem 90 centímetros aqui, o que eu posso fazer? Eu posso alinhar com o que está, mas eu posso puxar 90 centímetros. Aqui eu tenho só 5 centímetros, 0,05. Aqui, alinhamento, 0,05. Alinhamento, 0,05. Depois, então esse aqui está feito. Já fechei, certo? Se eu vou fazer aqui uma porta e uma escada, então eu tenho uma escada nessa posição aqui. Eu não tenho uma distância que eu tenho que adotar aqui nessa posição. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim. Eu vou fazer uma linha, mais ou menos aonde eu quero. E eu consigo levar esses... E aqui fazer a escada na posição. São 4 degraus, né? Eu posso, por exemplo, fazer aqui 4 vezes 3 vai dar 1,20. 1,20. E simplesmente dividir isso do mesmo jeito que eu dividir em 4 segmentos. Na verdade, eu não precisaria do primeiro. Esse vai para o 0. E aqui eu tenho que pôr as medidas, né? 15 centímetros cada um. Isso é 45.
3, 15. E tem as escalas. Essas diferenças aqui eu posso apagar com a borrachinha. O SketchUp não mistura. Salvei e está fechado. Já tenho a caixinha. Continuando, então, eu vou dar outro exemplo do uso dos componentes. Isso aqui é um componente e eu tenho que fazer as alterações. Tenho que fazer a porta aqui, tenho que fazer as paredes. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer as paredes fora do desenho. Então, como é que eu faço? Como isso é um componente, ele, se duplicado, eles são clones. Vamos ver, eu vou dar um copy. Quando eu copio também para fazer uma edição na lateral, assim, numa posição, geralmente eu uso valores cheios para facilitar o trabalho. Vou colocar 12 metros. Eu posso mover de volta para essa posição. Para editar o componente, basta entrar dentro dele aqui e eu vou fazer parede de 15 centímetros. Então, offset, aqui, vou colocar 15 centímetros. E no momento que eu faço isso, vou colocar aqui a 2,65, porque eu vou deixar o piso, que tinha 2,70 de altura. Então, quando eu faço essa alteração do componente, o outro já segue. Eu vou fazer aqui 5 centímetros do piso. $2,20. Vou fazer a porta aqui mais ou menos em qualquer posição. Tá bom. E quando eu furo a porta, ela já está feita no outro objeto lá também. Então essa é a vantagem do componente. Eu posso trabalhar com duas formas de editar o desenho. Esse aqui eu posso apagar. Essas linhas guias ficaram dentro do componente. É um problema. Se eu tiver dentro do componente aqui, eu não consigo. Se eu for apagar a linha guia, ela não apaga. Tem um comando aqui, excluir linhas guias. Elas somem, não importa onde esteja. Para fazer uma exportação das imagens e impressão desse desenho em outros aplicativos, ou no AutoCAD, por exemplo, usando as imagens, eu preciso exportá-las de forma controlada. Então, primeira coisa, eu tenho que fazer o seguinte: eu posso abrir a janela de estilos aqui, e nos estilos eu tenho opções no modelo, estilos alguns aqui para poder mexer. Nesse caso aqui, eu ainda tenho como alterar as cores, né? Tá? Então aqui de fundo, se eu for editar, por exemplo, eu posso trocar a cor do solo, né? Aqui desse jeito, então eu faço um mais escuro, por exemplo. Eu posso fazer um céu um pouco mais claro, enfim. Eu posso fazer algumas alterações. O solo eu vou esverdear um pouco mais, assim. Atualizar o estilo. Salvei um novo estilo e eu posso ajustar a posição. Para fazer a exportação das imagens, por exemplo, das elevações, eu vou fazer o seguinte: as elevações são essas daqui, as exibições. Então eu tenho a planta, as elevações, porém essas elevações elas estão perspectivadas. Eu tenho que desligar esse recurso que está aqui no câmera. Eu tenho que colocar em projeção paralela e eu coloco todos os desenhos em elevação. É muito importante que a exportação dos desenhos tenha uma escala controlada. Então eu preciso trocar as imagens entre essas vistas aqui e todas ficarem do mesmo tamanho proporcionalmente. Para isso ficar mais fácil, eu tenho uma sugestão de fazer uma caixa em volta com medidas também controladas. Então seria mais ou menos isso. Uma caixa aqui que eu posso digitar medidas, por exemplo, 20 ponto e vírgula por 15, uma caixa aqui desse jeito, e eu posso fazer a altura dela aqui também de 15, ou melhor, de 10.
desse jeito aqui. Aí eu posso transformá-la num componente ou num grupo só, porque eu não preciso copiar. E entrando dentro dela eu apago a superfície e deixo só a caixa principal, para que eu use isso centralizando o desenho como se fosse uma área de trabalho, né? Então eu posso colocar o desenho mais ou menos no meio para que isso fique mais fácil. Isso eu vou usar isso para quê? Porque o zoom, aqui este zoom extend, coloca o desenho mais ou menos na mesma posição, num tamanho que seja controlado. Eu preciso de algumas experiências para que o desenho fique sempre na mesma posição e ter essa referência sempre precisa. Uma vez colocada essa informação, eu tenho que exportar as imagens. Então vamos fazer o seguinte: primeiro a primeira elevação aqui, tá? Eu vou aqui, ó, exportar gráfico 2D e eu vou colocar a elevação 1. E aqui eu tenho que fazer uma opção aqui, ó, de tamanho de imagem. Eu dou a sugestão de 100 pixels por centímetro de impressão. Então, essa imagem, quando for impressa, o tamanho que ela vai ter na impressão, use 100 pontos para cada centímetro desse tamanho. Eu vou colocar aqui uns 2000. Vou ligar o tamanho aqui, vou colocar 2000 pontos. Isso aqui é megapixel. Vou salvar, vou exportar a elevação 1, depois eu vou para a elevação 2, não vou mudar mais o tamanho, tem que exportar. Elevação 2, elevação 3, elevação 4. Bom, com esse exemplo aqui, eu já posso mostrar como é que eu faço para o desenho ficar com o tamanho correto no AutoCAD. Eu não posso deixar de lembrar quais são as medidas dessa caixa. Então podemos até usar a ferramenta de medida aqui para relembrar, ó, 10 aqui por 15 aqui. E se eu for na planta e afastar, eu ainda tenho a medida aqui também. Aqui eu tenho 20 na lateral. Então, se eu estiver vendo esta elevação aqui, a outra elevação, eu tenho 20 de distância. Bom, para a exportação de plantas e cortes, eu uso o mesmo processo, porém eu tenho que criar as vistas dos cortes e das elevações também. Então, como é que eu faço? Primeiro, eu uso aqui o plano de secção, que é esse elemento aqui que vai gerar o corte. Esse elemento ele cria até plantas, né? Então, no caso de exportar a planta, eu simplesmente coloco esse plano, já coloquei ele no 0, mas eu posso mover aqui, estou movendo na vertical, eu posso exportar a planta a partir do ponto que me interessar, né? Vem desse jeito, tá? Então aqui eu tenho o corte. Eu posso fazer outros também simultaneamente, outros planos, por exemplo, esse outro plano de corte, quando eu ativo um, ele desliga o outro e eu consigo fazer os cortes na posição necessária para o desenvolvimento do meu projeto. Então, vamos fazer mais um aqui, esse outro aqui, né? Então, vou selecionar aqui, né, nessa posição, por exemplo, para fazer uma exportação do corte. O problema é que você tem essas imagens aqui dos cortes. Eu tenho dois comandos que são importantes para que eu consiga exportar o desenho, tá? Então eles estão aqui, ó, no visualizar, planos de secção e cortes de secção. Então, se eu
desligar o corte de secção, o que acontece é o liga e desliga do corte do plano em função do que a gente fez. Porém, eu quero exportar sem a visualização, então eu tenho que desligar os planos de secção. Eu vejo o desenho cortado, porém sem a interferência dos planos. Então, vamos na elevação, aí volta aquela questão de centralizar o meu desenho, que está nessa posição aqui. Tenho que exportar usando essa referência com a extensão da borda. É uma forma de fazer isso. Essa exportação aqui funciona do mesmo jeito. Tem algumas coisas que acabam acontecendo. Como esse arquivo é uma imagem, eu posso pintar em qualquer outro programa. Mas eu vou exportar esse aqui também. Então vamos lá. Exportar. Gráfico 2D. Mesma coisa. Vou lá naquela pasta. Vou colocar aqui corte. As opções estão aí o mesmo, né? Exportar. No AutoCAD, eu tenho que fazer a importação do desenho. É muito importante que eu lembre de que imagens anexadas aos arquivos do AutoCAD, elas não fazem parte do arquivo DWG. Portanto, o arquivo DWG tem que ser salvo na mesma pasta que as imagens. Então, abrindo a pasta aqui, nova pasta, eu acabei de salvar aqui e as minhas imagens estão aqui junto. Então, como eu faço para inserir? Vou inserir a primeira. Eu posso simplesmente fazer assim, ó, arrastar o meu desenho para dentro do AutoCAD. Que a imagem aparece aqui e eu vou ter que escolher o tamanho. Esse tamanho que aparece na tela é mais ou menos o mesmo daquele da borda da imagem. Eu vou colocar 20 aqui. E ele pede a rotação também. Esse é um comando, é um atalho simplificado. Eu poderia ir pelo insert aqui, ó, attach, e ir buscar a minha imagem, no caso aqui, ó, pegar aqui a imagem 2, abrir, né? Mesma coisa, eu posso colocar, vou botar os mesmos 20 aqui, que ela vem do mesmo jeito. Bom, o importante aqui é que a configuração da medida é que isso aqui tem 20 metros, ó, daqui até aqui, que é a vista da frente. Na altura, isso aqui tem 10. Se eu for colocar uma cota de medida aqui, de dimensionamento, que eu pego nessa posição aqui, está com um pouco menos, praticamente 19, tá? Então falta um pouquinho, eu preciso ajustar essa escala e esse valor. Eu poderia usar uma regra de 3, mas eu posso simplesmente usar o comando de scale que ele faz essa referência. Então o comando de scale está aqui, vou pegar esse ponto mesmo, aí eu vou dizer que eu tenho a referência, ó, eu tenho uma referência aqui, então R, Enter, a minha referência é essa, até aqui, e esse valor é 20. Ele aumentou um pouquinho mais. Então, se eu for medir agora a partir desse ponto aqui, eu tenho praticamente os 20 metros. Toda imagem no AutoCAD tem uma escala. Então, uma vez selecionada essa imagem, que está no quadro de propriedades. Então, a escala dessa imagem selecionada, ela aparece aqui, ó, 21, né? Tá, é a largura dessa imagem aqui, não é pela medida, né? Se eu tivesse recortado exatamente em cima desse retângulo, que eu poderia ter feito isso com um paintbrush, algum tipo de programa, eu poderia já ajustar o tamanho da imagem. Mas o fato é que esse número que está aqui vale para qualquer das outras imagens que eu inseri com a mesma resolução. Então, Ctrl+C,
clico na outra, Ctrl V, e as imagens já ficam sempre na mesma escala. Eu posso até, inclusive, medir aqui, ó, por exemplo, isso aqui tem uma altura, né, ó, 2,90, tá? Então é 2,95. Enfim, e eu posso trazer as outras imagens também para o meu desenho, né? Aqui a outra também. E as propriedades eu também posso usar do mesmo jeito, né? E vou movendo esses desenhos aqui nesta posição, nesta forma de alinhamento e colocando todos os desenhos assim para impressão. Quando eu for fazer o layout, eu posso recortar essa parte que não me interessa. E a imagem também, se a imagem precisa ser recortada, eu posso criar um recorte já com a escala acertada. Eu posso recortar o desenho. Então foi aqui que eu, voltando, eu seleciono a imagem, já aparece nesse menu, né? Eu posso desligar a imagem e eu posso criar um recorte numa área que me interessa. Posso mexer com contraste, esse tipo de coisa, tá? Então é isso. A partir daqui é fazer o layout de impressão com cotas, inclusive desenhando por cima, de sobrepor alguma coisa nesse elemento. Por exemplo, se eu quiser uma linha aqui grossa que faça o papel do piso, é só desenhar, né? Então ela vai estar aqui. Posso até trocar de cor, escurecer, por exemplo, né? E inclusive pôr uma espessura nessa linha para poder representar a minha elevação. É uma forma de complementar o trabalho.